Bom dia. Eu quero saudar a todos nesta manhã com a paz do Senhor. Eu peço a Deus que a paz reine na tua casa. E peço também que Deus proteja toda a sua família. Peço a Deus que Deus proteja toda a sua parentela, de toda praga, de todo vírus, de tudo que há de vir. Que Deus seja a sua proteção. Eu trago boas novas para você nessa manhã. Nós vamos, nesse momento de quarentena, que estamos socializando com a nossa família, é um momento também de reflexão. É um momento de refletir, é um momento de analisarmos a nossa vida, o que estamos fazendo no mundo, qual é a nossa missão, o que Deus tem nos confiado. Será que estamos fazendo? Então, eu trouxe um tema aqui para a nossa reflexão. Qual tem sido o seu impedimento para realizar a obra de Deus? O que tem impedido você de realizar a obra que Deus te confiou? E para a gente fazer uma análise nesse tema, nós vamos ler a palavra de Deus no livro de Apocalipse, no capítulo 3, onde Jesus pede João para escrever uma igreja, para escrever uma carta à igreja de Laodiceia. Uma igreja que tinha um trabalho missionário, ajudador, ajudava as pessoas, visitava os enfermos, visitava os pobres necessitados. E então aquela igreja, ela parou de realizar esse trabalho missionário. E a igreja, ela se fechou em quatro paredes. A igreja ficou rica, ficou abastada e já não realizava mais a obra que o Senhor confiou. E será que estamos realizando a obra que Deus nos confiou? Então, qual foi o impedimento daquela igreja? Se ela tinha tudo, era uma igreja abastada, era uma igreja que era rica, a região era riquíssima. Nós vamos conhecer o contexto histórico e vamos saber qual a região que ela estava e qual era a condição daquela igreja. E eu sou a igreja de Cristo. E você é a igreja de Cristo. E aquela igreja, ela tinha um impedimento, tinha algo que impedia ela de continuar realizando a obra de Deus. Eu faço essa pergunta para mim: o que tem me impedido de realizar a obra de Deus? E faço para você: qual tem sido o seu impedimento? E vamos conhecer agora aquela igreja. E eu quero compartilhar com você, eu quero refletir, eu quero fazer uma reflexão com você, já que estamos na quarentena, estamos socializando com a nossa família, ficamos em casa, e você também fica em casa. Então eu quero compartilhar com você dessa reflexão que eu creio que o Senhor me deu para nós compartilharmos. Se você tiver uma Bíblia aí, eu quero que você abra no Apocalipse, no capítulo 3, versículo 15. Quero que você leia comigo. Se você não tiver uma Bíblia aí, me acompanhe. Eu vou fazer a leitura. E a gente vai buscar entendimento aqui para conhecermos aquela igreja e conhecermos também a vontade de Deus na nossa vida. O que Deus quer que nós façamos. Ok? Amém? Capítulo 3, versículo 15 de Apocalipse, a sétima carta à igreja de Laodiceia, diz o seguinte: eu sei as tuas obras, que nem és frio e nem quente. Oxalá fosses frio ou quente. Assim porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Como dizes, rico sou. Estou enriquecido e de nada tenho falta. Não sabes tu que é desgraçado, miserável, pobre, cego e nu? Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças, e vestido brancos para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez. E que unja os teus olhos com colírio para que vejas. Eu repreendo e castigo todos quanto amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Os historiadores,
eles contam que a igreja de Laodiceia era uma cidade situada no Vale de Licos, na província da Frígia, fundada pelo imperador Antíoco II, da Síria, no século III a.C. O nome Laodiceia foi colocado em homenagem à sua esposa Laodice. E seus habitantes eram sírios e judeus que vieram do exílio babilônico. A cidade ficou no meio de grandes rotas comerciais e com isso enriqueceu muito. Laodiceia era famosa por 3 motivos essenciais. Primeiro, a confecção de roupa de lã preta. Segundo, tinha um fortíssimo centro comercial bancário por causa do ouro que ali circulava. E terceiro, uma escola de medicina especializada em oftalmologia, fabricava um tipo de colírio raro para os olhos. Provavelmente a igreja de Laodiceia teve seu início na casa do discípulo Ninfero, um discípulo de Paulo, do apóstolo Paulo, através de Timóteo, João, Marcos e Epáfras. Lá em Colossenses 4,15, Paulo faz menção, dizendo: saudai aos irmãos que estão em Laodiceia e a Ninfa e a igreja que está em sua casa. Meus irmãos, mas Laodiceia, apesar de sua notável riqueza em ouro, indústria têxtil e uma escola de medicina especializada em oftalmologia, que era para curar os olhos, a cidade padecia de ausência de fontes de água potável. Era um verdadeiro deserto seco. Era a sina da cidade. A água precisava ser importada. Laodiceia estava no meio de 2 cidades especializadas no ramo de água. Uma era Herápolis, a poucos quilômetros dali. Herápolis era um verdadeiro spa com suas fontes de água quente usadas no tratamento medicinal. E do lado oposto estava Colosso, uma pequena cidade cercada de fontes de água mineral fresca. Dessas 2 cidades era canalizada a água para Laodiceia, em canos de barro, e a água quente de Herápolis, ela ia através de canos pelo vale do Lico e chegava morna em Laodiceia. A água fria que saía de Colosso ia através do deserto, do lado que era quente, que o sol castigava. Então a água chegava em Laodiceia morna. E que sina, né, dessa cidade. Incrível. Exatamente por conhecer o contexto histórico do povo de Laodiceia, que Jesus refere na sua carta. A igreja, tendo alcançado toda a prosperidade mencionada, tinha perdido sua característica missionária e ajudadora, que era usar de misericórdia com os pobres, com os necessitados, com as viúvas. Agora, a igreja chegou num patamar de riqueza que não se preocupava mais com o sofrimento do aflito, do necessitado. Havia se tornado tão inútil que Jesus estava a ponto de vomitá-la da sua boca. Porque naquela época, meus irmãos, a medicina usava a água morna para provocar vômito nas pessoas que tinham problema de estômago, que comia alguma coisa e fazia mal. A água morna servia para provocar vômito. Então eles sabiam o que Jesus estava falando. E quando Jesus disse: aconselho-te que compres ouro provado no fogo para que te enriqueças, eles sabiam o que Jesus estava falando, porque ele era um centro comercial bancário e rico em ouro, uma cidade que produzia muito ouro. E quando Jesus diz que de mim compre vestido branco para que vistas e não apareça a vergonha da tua nudez, eles sabiam o que Jesus estava falando, porque lá tinha uma fábrica têxtil de lã preta, fabricava casacos para as esposas dos imperadores e para os imperadores. Jesus também dizia que unges os teus olhos com colírio para que vejas. Eles sabiam também o que estava falando, porque lá tinha uma escola de medicina, de oftalmologia e fabricava um colírio raro para os olhos. Porém, Jesus ele deixa bem claro que ele é misericordioso, que ele é compassivo, que ele espera, que ele aguarda. Ele dá uma dica: olha, eu repreendo, castigo todos quanto amo, sê pois zeloso e arrepende-te. Então é um momento de reflexão, é um momento que nós temos
de quarentena, que estamos com a família socializando, não podemos sair de casa. É o momento de fazer uma reflexão da nossa vida, do que estamos vivendo, do que fizemos e do que estamos fazendo. E refletir no que Deus nos confiou. Será que estamos fazendo? A igreja de Laodiceia não tinha argumento nenhum para dizer por que não estava fazendo a obra de Deus. Porque Jesus permitiu que essa igreja estivesse num lugar rico em ouro, em dinheiro, em prata. Que essa igreja estivesse num local onde tivesse, acho que na Ásia era o único lugar que tinha uma escola de medicina, de oftalmologia. Era o único lugar que fabricava uma lã preta, fazia casacos caros para nobreza, para burguesia, para elite. Então ela tinha tudo para ser uma igreja missionária ajudadora, mas ela se fechou entre quatro paredes. E a Bíblia, por um momento, Jesus diz: eis que estou à porta e bato. Como que ele é o dono da igreja, é mencionado o nome dele, é pregado o nome dele naquele local, e ele não pode entrar. Como é que está a sua vida, meu irmão, minha irmã? Como é que está a sua vida, você que me assiste nessa manhã? E eu pergunto para mim também, como que está a minha vida? Aquela igreja, ela buscou enriquecer e ela enriqueceu. A igreja se tornou uma igreja, instituição, ela se tornou uma igreja de mármore, uma igreja chique, uma igreja com seu edifício alto, famoso, mas ela perdeu a sua característica, ela perdeu a sua característica principal. A obra missionária ajudadora parou de acontecer naquela igreja. E Jesus estava a ponto de vomitá-la. E como é que está a sua vida? Como é que está a minha vida? Será que eu parei de realizar a obra de Deus? Será que a obra que o Senhor me confiou, eu esqueci? Talvez você enriqueceu, talvez você, ou você pastor, diácono, missionário, talvez você iniciou num cômodozinho pequeno e você foi arrecadando dízimos, ofertas e conseguiu comprar o seu terreno, conseguiu construir a sua igreja, conseguiu colocar mármore, conseguiu colocar porcelana, conseguiu colocar bancos, contrata agora conjuntos gospel famosos, contrata pregadores eloquentes para pregar na sua igreja, faz várias campanhas. E será que você está fazendo a coisa certa? Será que você não esqueceu do necessitado, do pobre, daquele que precisa de ajuda? O maior avivamento que acontece na vida de uma pessoa é quando a pessoa arrepende. Por isso que Jesus chama aqui para o arrependimento. Jesus diz assim: eu repreendo e castigo todos quanto amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. O maior avivamento da Bíblia, do Novo Testamento, aconteceu através de João Batista. Quando João Batista veio, ele disse: arrependei-vos porque é chegado o reino do céu. Ele trouxe o arrependimento. E a Bíblia diz que o arrependimento é o maior avivamento que existe. Avivamento não foi lá em Pentecoste. Não foi quando todos falaram em línguas diferentes, línguas estranhas. Não. Foi quando João veio e trouxe o reino do céu. Anunciou que seria chegado o reino do céu. Que viria Jesus, que viria o rei e que ele viria e estaria entre nós. Esse foi o avivamento. Ele pegou uma palavra simples. E João foi o maior profeta já visto na face dessa terra. João não falou línguas estranhas, João não profetizou, João só pediu às pessoas que arrependessem porque era chegado o reino de Deus. Porque eu aprendi uma coisa na palavra de Deus.
que você não entra no reino de Deus se não for pelo arrependimento, que você não permanece no reino de Deus se não for pelo arrependimento de pecado, e se não for pelo perdão de pecado. Se você não arrepender, pedir perdão e não perdoar, você não entra e nem permanece no reino de Deus. Então essa palavra é para a gente meditar esta manhã. Porque aquela igreja tinha tudo, ela tinha uma fábrica têxtil, que fabricava lã preta de casacos, peles para a burguesia, para a elite, uma lã preta famosa. Ela tinha uma escola de medicina que fabricava um colírio raríssimo, só encontrava ali naquela região. Ela tinha um centro bancário que circulava ouro ali por toda a região. Então era uma igreja que estava rica, estava abastada, uma igreja que tinha tudo para fazer a obra missionária ajudadora. E ela parou de fazer. E você, por que parou? E eu, por que parei? Será que Jesus está a ponto de vomitar? Será que você parou de fazer aquilo que você aprendeu a fazer de melhor e está causando náuseas no Senhor, a ponto dele te vomitar da sua boca? Será que eu estou também nessa condição? Então eu trouxe essa reflexão para nós refletirmos durante esse período de pandemia que não podemos sair de casa. Tivemos todo esse tempo antes da pandemia para realizar obras boas. Passamos por muitos na rua e a pessoa nos pediu um pão e não dávamos. Batia na nossa porta, eis que estou à porta e bato, eu estou precisando de comer e a gente não tem comida. E a gente tinha. Eu estou precisando de beber uma água e a gente estava ali na internet preocupado com a cibernética, que estava acontecendo ali nas nossas redes sociais e negava água para aquela pessoa que estava pedindo. Então o Senhor está nos chamando agora, porque Ele chama os filhos, Ele fala que Ele repreende e castiga todos quanto ama. E quem sabe esse vírus não foi permitido para que nós fizéssemos uma análise da nossa vida, para que nós fizéssemos uma reflexão dentro de nós, como que está a nossa vida, como que está a nossa comunhão com Deus. Porque se estamos falando do nome de Jesus, se estamos falando que somos cristãos, e por que Jesus está fora batendo na porta? Tem um versículo interessante que me chamou muita atenção na palavra. O versículo está em Mateus 25, 31 a 46. Quando Jesus ele separa as pessoas e coloca uns de um lado e outros do outro, e diz para uns: vinde benditos do meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo, porque tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber, era estrangeiro e hospedaste-me, estava nu e vestiste-me, adoeci e visitaste-me, estive na prisão e foste ver-me. Então tudo isso foi o que Jesus ordenou que os salvos, aquele que ele tinha pago toda a sua dívida ali na cruz, ele morreu ali na cruz, derramou o seu sangue para riscar aquela cédula que era contra nós, ele morreu ali naquela cruz humilhado como bandido, como pecador, uma morte cruel, uma morte vergonhosa. Ele se entregou ali, deu a sua vida para livrar a humanidade, para riscar a cédula que era contra nós. E ele despojou todo o inferno para devolver para nós aquilo que o diabo tinha roubado. Aquilo que Adão tinha entregado lá no paraíso, que assinou um testamento para que a herança fosse para o diabo. Jesus foi lá e tomou tudo e nos entregou. Ele fez tudo isso para nós. E o que estamos fazendo? Como está a nossa vida? Ele diz, vinde benditos do meu Pai, possuí por herança o reino que está preparado desde a fundação do mundo. Antes da fundação do mundo nem existia. Porque ele é onisciente, onipresente, onipotente.
porque ele já sabia, ele sabe quem vai ouvir essa palavra e vai aceitar. Ele sabe quem vai ouvir essa palavra e vai mudar de vida. Essa palavra, essa reflexão que estou fazendo tem me mudado. E lá no versículo seguinte, ele dirá também aos que estiverem à sua esquerda do outro lado: apartai-vos, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Por quê? Eles vão perguntar para Jesus: por que, Senhor? O Senhor está nos apartando? Porque tive fome e não me deste de comer. Tive sede e não me deste de beber. Era estrangeiro e não me acolheste. Estando nu e enfermo, estando nu, não me vestiste. Enfermo, não me visitaste. Estive na prisão e ninguém foi me ver. Isso causa náusea, Senhor. Isso causa o vômito no Senhor. Porque o Senhor, Ele deu tudo para aquela igreja, para aquele povo. Ele deu toda a riqueza, toda a condição para a pessoa fazer isso. E quem sabe você não tinha nenhuma condição e Deus agora te deu a condição de fazer e você está buscando mais e mais. Você está buscando construir templos famosos, templos de mármore, de porcelana. E você esqueceu que a obra missionária não é templo, não vai ficar pedra sobre pedra. Você esqueceu que a igreja é você. Você pastor, você diácono, você missionário, bispo, você que me ouve. Você, não esqueça que a igreja é você. Ali, aquela placa é só uma instituição. Se nós não estivermos lá, não tem adoração ao Senhor naquele local. Só tem 4 paredes, as 4 paredes não vão adorar o Senhor. Se nós não estivermos lá, não tem o culto ao Senhor, porque a igreja não está lá. Então ali é uma placa, uma instituição. Você é a igreja. Eu sou a igreja. Então Deus está falando comigo. Quando Jesus escreveu aquela carta a Laodiceia, ele não quis dizer uma instituição, uma placa, ele estava querendo dizer às pessoas que pararam de realizar a obra missionária, a obra ajudadora, e começou a buscar bens materiais. E a igreja, ela tinha tudo para fazer, mas ela não fazia. Talvez você tenha tudo para fazer a obra de Deus e não faz. Talvez você tenha um pão, um macarrão, um leite para doar aí na sua casa. A mais se você não doa. E a consequência da salvação é ajudar as pessoas. Essa é a consequência da salvação. Toda pessoa que foi salva daquela dívida que Jesus pagou ali na cruz. Então ele foi salvo daquela dívida, ele não tem mais aquela dívida. Ele reconhece que ele precisa contribuir para que outras pessoas conheçam essa palavra de boas novas. Paulo, numa das suas pregações, ele diz: sou devedor tanto a gregos, quanto a romanos, quanto a judeus. Sou devedor do Evangelho, porque o Evangelho chegou nele de graça, o Evangelho alcançou ele gratuitamente. Então ele, na sua consciência, ele tinha dívida com o Evangelho de Cristo, porque ele recebeu de graça e ele tinha que dar de graça. E quem sabe você está recebendo essa mensagem, e quem sabe você, de graça também, pode transmitir essa palavra, essas boas novas para o seu vizinho, para as pessoas que estiverem aí em sua volta. Lá em Mateus capítulo 7, 17 a 22, diz que toda árvore que não produz bons frutos e toda árvore que dá frutos maus, ela é cortada e lançada no fogo. Porque pelos seus frutos os conhecereis. Nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do Pai que está no céu. E o que tem impedido você de fazer a vontade de Deus? Talvez você tenha tudo e não faz. Aquela igreja tinha tudo. Ela tinha todas as condições necessárias para realizar a obra missionária ajudadora que Deus a confiou.
Quem sabe você alcançou o seu patamar de riqueza, de fartura, de abastança, e você só quer mais. Eu não sou contra. Não estou pregando aqui, não estou dizendo aqui, nem fazendo reflexão contra a riqueza, contra você ter dinheiro, ter riqueza, não. Que você tenha, mas que você seja uma pessoa com no seu coração com a obra missionária, no seu coração um ajudador para contribuir que as pessoas sofram menos. Isso é que Jesus quer que nós reflitamos nesse dia, nesse período do Dia das Mães, nesse período de pandemia em que estamos de quarentena. Essa é a reflexão que eu creio que o Senhor quer que nós façamos. E foi essa reflexão que eu trouxe para você nesse dia, para que você, para que nós como igreja, pessoa, ser humano, que o Espírito Santo está habitado dentro de mim, o Espírito Santo está habitado dentro de você. Então somos igreja. E se não estamos realizando a obra do Senhor que o Senhor nos confiou, o Espírito Santo está lá dentro, mas inoperante. E Jesus está aqui fora batendo, olha, Mário, eu estou à porta e bato, eu quero entrar para mim fazer você realizar aquela obra. Para me conscientizar você a realizar aquela obra que você estava realizando, aquela obra ajudadora, aquela obra missionária, de contribuir para que as pessoas não sofram tanto, de contribuir com o que você tem para que as pessoas, os necessitados, os pobres, os aflitos, tenham. Seja compartilhado com eles. E seja compartilhado também as boas novas, a palavra de salvação. Qual tem sido o seu impedimento? O que tem impedido você de realizar a obra que Deus te confiou? Fica essa reflexão para nós nesse dia. Eu desejo para você um bom dia, desejo que Deus guarde a sua casa, a sua família novamente. Que Deus esteja com vocês. Amém. Em nome de Jesus.